Eu queria bater um papinho hoje com você aqui, falar um pouquinho mais sobre a minha vida, né, algumas coisas pessoais, e falar também sobre visões gerais de mundo de uma forma meio diferente, né? Para você que quer sair do Brasil, quer morar fora do Brasil, tem esse sonho aí, tem esse planejamento, e eu queria fazer um pouquinho de comparação, tá? Pode ser aí uma coisa que faça você tomar uma decisão de fato ou não, né? Que é o quê? Pô, qualidade de vida, todas essas questões, tá? Hoje eu moro na Espanha, já vai fazer um ano, tá? E eu não moro aqui como turista, eu moro como residente aqui. E, cara, como residente eu pago imposto, eu pago, cara, tudo. Tudo. A minha vida aqui basicamente é a mesma cópia, entre aspas, do que eu tinha no Brasil. Então eu pago imposto, sei lá, eu pago aluguel, todas as coisas, tá? E eu queria aí fazer algumas comparações. A ideia aqui não é falar que o Brasil é ruim, nem nada nesse sentido, é somente fazer comparação. Eu sei que o Brasil é incrível e tem todos os fatores aí que tornam o país incrível, só que tem outros também que acabam depravando o país, vamos colocar dessa forma, tá? E eu queria trazer aqui algumas coisas que, quando eu tava me planejando vir pra cá, cara, inclusive eu me planejei por 5 anos pra vir pra cá, em aprender o idioma minimamente, né, no tempo que eu tinha, em me planejar financeiramente, em evoluir profissionalmente, tinham todas essas questões. Quando a gente pensa, por exemplo, em sair do país, a gente obviamente começa a estudar, começa a entender se faz sentido imigrar de uma forma geral, né? E aí você vê muita gente na internet falando alguma coisa tipo, ah, não imigra porque é muito difícil, sei lá, imigra porque é muito fácil. E aí, cara, entenda que ser muito difícil ou ser muito fácil é muito um ponto de vista, muito uma realidade muito pessoal, né? Então, pô, é muito fácil por quê? Porque você tem mais condições financeiras? Sei lá, é muito fácil porque, sei lá, você não tem muito contato com sua família, ou porque você não é apegado com comida, culinária brasileira, cara, aí vai ser fácil, né? E por que que é muito difícil? Eu tenho muita saudade da minha família, eu sou muito apegado. Sei lá, eu dependo muito de alguma coisa de comida do Brasil, eu não vivo sem. Então, assim, são pessoas diferentes, realidades diferentes. Então é importante que você comece a analisar e entender de uma forma mais pessoal sua, tá? Pensando o quê? Quando você for viajar, são 2 cenários, na verdade, né? Existem 2 cenários de quando você quer imigrar, quer morar fora do país. Cenário ideal, cenário perfeito é ok, cara. Você decidiu para onde você quer mudar? Vai lá primeiro, dá uma conhecida, conhece um pouquinho do lugar que você vai conhecer, né? Eu falo isso porque é muito comum ter coisas muito diferentes no básico. Isso eu falo porque, por exemplo, se você mora em São Paulo, cara, você mora numa das maiores cidades do mundo, tá? E aí você fala, pô, eu vou mudar pro interior. E o interior de São Paulo, a gente tá falando de cidade com 300 mil habitantes, saca? E não é uma cidade pequena. Cara, 300 mil habitantes é coisa pra caramba. Se você pega um transporte público, você vai ter muito problema com o transporte público de ser um transporte lotado. Porque 300 mil pessoas é muita coisa, sacou? E aí, na sua mente, né, quando você mora numa cidade grande, cidade pequena pra você é o quê? Pô, eu tô saindo de uma cidade de 12 milhões de habitantes pra uma cidade de 300 mil. Isso é interior pra você, sacou? Só que quando você vai pra fora, não é a mesma realidade. O que é cidade grande, por exemplo, levando em consideração a Espanha, né? Eu moro na Espanha. Cara, o que é cidade grande aqui? Eu não vou levar em consideração Madrid, Barcelona, né? Grandes capitais aqui da Espanha, isso porque é muito batido, tá? Eu tô falando aqui de grandes cidades pensando em outras províncias. Eu vou levar em consideração La Rioja, que é a província que eu moro, é a comunidade autônoma que eu moro. Cara, a capital de La Rioja é comunidade autônoma, vamos colocar como sendo estado. Então a gente tem São Paulo, tem, sei lá, Paraná, tem Rio de Janeiro, tem Bahia, sacou? Então comunidades autônomas basicamente é a mesma coisa aí. E a capital aqui de La Rioja, onde eu moro, cara, a capital tem uma média de 150 mil habitantes, sacou? E eu moro no interior. Aqui onde eu moro, a cidade que eu moro, a gente tá falando de 2 mil habitantes, entendeu? Então assim, é o melhor dos mundos, cara. Quando você decidir ir para um lugar, vai lá, conhece, melhor dos mundos, se você tem dinheiro para isso. Vai lá, conhece, né? Entende se realmente faz sentido, entende como que é, sei lá, questão de se você é um tipo de pessoa que depende de transporte público, vê como que é o transporte público, vê como que, pô, entende tudo. Tenta passar, sei lá, 15 dias no lugar. Tenta entender o máximo do lugar possível, tá?
Isso porque, cara, quando você conhecer, vai te dar uma sensação, vai te dar uma intuição de você pensar e tomar a decisão. Tipo, caramba, é esse lugar que eu quero conhecer, que eu quero morar, melhor dizendo. Ou não, não é esse o lugar. Cara, esse lugar na prática é totalmente diferente do que eu conhecia, do que eu imaginava, melhor dizendo. Então, assim, cara, são realidades muito complicadas de serem tomadas, vamos colocar dessa forma. E aí a gente vê na internet, por exemplo, pessoas que falam: ah, eu moro na Espanha e o meu custo de vida é 1.000 euros. E aí você vai ver os comentários, gente, mais gente, pessoas e mais pessoas criticando, falando que a pessoa não mora na Espanha, na mesma Espanha que ela, sacou? Só que, cara, é sim muito possível você viver na Espanha com 1.000 euros, tá? E é muito possível você viver na Espanha com 3.000 euros e achar que não dá pra viver com menos disso. Isso por quê? A gente tá falando aqui de realidades e pessoas totalmente diferentes. Se você mora em São Paulo, a sua perspectiva é morar em outra cidade mais ou menos na mesma pegada. Então, pô, eu vou mudar para fora, eu vou mudar para, sei lá, no caso aqui da Espanha, vou mudar para Madrid. Beleza? Madrid, cara, é um São Paulo 2.0, só que com muito menos habitantes, sacou? Só que, cara, preço, aluguel em Madrid, a gente tá falando de pagar 1.100, 1.200 euros só de aluguel em uma casa de 40 metros quadrados, um apartamento de 40 metros quadrados. E aí a pessoa que mora nessa realidade, ela vai falar: gente, não tem como morar na Espanha, não tem como viver na Espanha com menos disso, entendeu? E aí entra outra realidade, que é a realidade de pueblo. Cara, se você não se importa em morar em cidade grande, cara, muda para um pueblo, sacou? Isso, por exemplo, se você quer sair do país, quer morar em outro país, cogita morar em pueblo, tá? Isso pensando em economia de dinheiro. Você, cara, aqui na Espanha, por exemplo, eu 100% Espanha, minha experiência é Espanha, tá, gente? Eu vou colocar com base em... Posso fazer referência a outro país, mas Espanha, tá? Cara, aqui na Espanha, se você mora num pueblo, você consegue achar aluguel num pueblo de 300 euros, de 350. Eu mesmo, Pedro, nesse exato momento aqui, 2025, eu pago 375 euros de aluguel. Não, obviamente, não tô falando aqui para te incentivar nessa questão de morar em pueblo ou não, é só para você tentar estudar um pouco mais sobre. Por quê? Se você mora aí em Madrid, cara, a realidade de Madrid é o quê? Você não precisa de carro, sacou? Você faz tudo, literalmente tudo, com transporte público. Tem metrô que funciona super bem, tem ônibus que funciona super bem, tem Uber, tem táxi, tem tudo. O transporte público lá funciona perfeitamente bem. Em pueblo, cara, male tem ônibus. Aqui onde eu moro, passa um ônibus às 9 horas da manhã para levar o povo pro trabalho e passa outro às 5 horas da tarde para, sei lá, trazer o povo do trabalho, sabe? Então, ou seja, são 2 ônibus que passam no dia, entendeu? E a realidade de pueblo é que você precisa obrigatoriamente de carro, entendeu? Só que a gente entra numa outra questão, uma outra ideia de planejamento. Tipo, caramba, eu vou morar num pueblo, vou economizar muito de aluguel, só que eu vou precisar de comprar um carro. Então você vai precisar se planejar para ter um carro. Se você não dirige, cara, começa a aprender. Se você tem medo de dirigir, não gosta de dirigir, ou o que quer que seja, cara, não mora em pueblo, sacou? Então eu falo isso assim, porque a gente que mora, que sempre viveu em cidade grande, a gente não tem noção do que é ter uma cidade do seu lado e você de carro dá 10 minutinhos no máximo de carro. E quando você vai andando, cara, você leva 1h30 andando de uma cidade até a outra. Por exemplo, tem uma cidade aqui perto, cara, que o meu carro uma vez ele deu problema, né? Tava com vazamento de água. Eu achei que também que tava com problema na embreagem, porque tava com um cheirinho meio de queimado e tal. Eu falei, não, beleza, vou deixar lá no mecânico. Inclusive é o mecânico mais próximo que, assim, de confiança, né, que eu tenho. Eu falei, beleza, vou deixar lá. E aí no dia, eu fui lá muito cedo. Eu deixei o carro lá muito cedo e eu pensei, beleza. E aí o mecânico pediu pra deixar lá, foi 2 ou 3 dias, se eu não me engano. Eu falei, beleza, vou voltar de ônibus. E aí tinha um ônibus pra passar numa cidade perto aqui, num pueblo próximo, que aí daria, tipo, sei lá, uns 30 minutinhos andando de lá até cá. Eu falei, beleza, vou pegar esse ônibus. Só que eu perdi esse ônibus. Deixei o carro, fui tomar café, nem tempo de tomar café era o tempo do ônibus passar.
perdi o ônibus. Bom, é o resumo da história. O próximo é passar 3 horas da tarde. Falei, cara, nem ferrando, não vou fazer isso de jeito nenhum. Voltei andando, cara, 1h30. Numa caminhada assim, tipo, não é rua, não é mato, cara, é estrada. É carro passando 100, 110, 120 por você, sacou? É extremamente perigoso. Então, assim, você tem que levar esse tipo de coisa em consideração. Você tem que levar esse tipo de coisa muito aí no seu planejamento, sacou? Cara, você quer economizar? Você precisa de carro. Você quer ter um conforto mais aí, mais praticidade no seu dia a dia? Cara, você vai gastar mais, sacou? E um ponto interessante aqui é pensando em questões de custo de vida. Cara, o que vai diferenciar muito drasticamente de custo de vida é o aluguel. Ponto. Tá? Isso por quê? Mercado, pelo menos na Espanha, mercado na Espanha inteira, os preços eles são mais ou menos a mesma coisa. Sei lá, tem 2 centavos de diferença de um lugar para outro, mas a mesma média, sacou? O custo, assim, para você comer, para você viver de uma forma geral, acaba sendo muito parecido. Aí, obviamente, tem algumas questões de concorrência de mercado, por exemplo. Aqui, onde eu moro, a academia mais perto, cara, pelo que eu tava vendo, custa 40, 50, acho que é uns 50 euros mais ou menos. Só que se você vai numa cidade grande, cara, você encontra a academia por 15 euros, entendeu? Aí, tipo, obviamente vai ter essas diferenças, coisinha básica assim, só que no final das contas não dá uma diferença absurda que você vai falar, meu Deus do céu, é gigante a diferença. Não, o que vai diferenciar muito é o preço do aluguel, tá? Isso também, possivelmente, para outros países aí mais bem desenvolvidos. E, cara, a média de mercado, o preço de mercado, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa. Preço de carne, mais ou menos a mesma coisa. Obviamente, muda de um lugar para o outro, isso é normal, mas, no geral, mantém a mesma coisa. E o que vai gritar para você, tipo, meu, você tá gastando muito, é o seu aluguel, sacou? Então, são esses pontos assim que você tem que levar em consideração, que acaba sendo um pouquinho complicado, né? E aí tem, por exemplo, cara, a questão de segurança. Esse, inclusive, para mim foi o principal motivo de eu querer ter saído do Brasil. Eu saí do Brasil, inclusive. Cara, segurança. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de sair, caminhar na natureza, né? E poder, cara, estar em paz, vamos colocar dessa forma. Eu morava em São Paulo, eu não tinha paz indo no Villa Lobos, por exemplo, sacou? Eu ia pro Villa Lobos quando eu ia, muito raramente, inclusive, cara, com muito receio, atento o tempo inteiro com as minhas coisas. Então aí você começa a levar em consideração muito essa questão de segurança. Cara, aqui eu ando na rua com o celular na mão, com dinheiro na mão, sacou? Eu sinto essa segurança, essa tranquilidade de poder andar na rua de uma forma mais tranquila. Obviamente, a gente, como bons brasileiros que somos, a gente não perde a atenção 100%, mas, cara, eu posso ir no parque aqui tranquilamente e passar a minha tarde lá, tomando sol, jogando um videogame portátil, jogando no meu celular, cara, fazendo qualquer coisa, sacou? Isso é uma coisa que, infelizmente, eu não tinha no Brasil, né? E que pra mim isso é uma coisa que, cara, pega muito, assim, pega demais, saca? E aí pensando em outros fatores, tipo, cara, o que pode ser difícil pra você? Sei lá, questão familiar. Pô, Pedro, eu não consigo ficar longe da minha família. Pô, sei lá, eu não consigo ficar longe, mas eu quero ir, entende? Cara, nesse caso, tenta se planejar melhor financeiramente. Tenta evoluir profissionalmente também para ganhar mais. Eu sei que isso daqui é uma parada muito complicada, na real, de ser dito, né? De evoluir profissionalmente, de ganhar mais e tal, porque a gente entende que é muito difícil. Mas, cara, faz um esforço. Você vai para outro país, fica lá 1 ano, 2 anos, fica... Por exemplo, levando em consideração aqui a Espanha. Se você vir para a Espanha legalmente e morar durante 2 anos de forma legal, você já consegue tirar a sua cidadania. Depois que você tem cidadania, cara, aí as coisas começam a ficar muito mais fáceis em termos de, sei lá, você trazer familiar pra cá. Sacou? Então, pô, tenta dar um esforço, né? Cara, se planeja, vai morar fora por um tempo, pega a cidadania do lugar, se tiver essa possibilidade, obviamente.
E tenta depois levar sua família, cara. Porque aí você vai estar fazendo um esforço que é pra você, né? Obviamente. Só que depois você consegue estender pra sua família. Você consegue dar mais qualidade de vida pra sua família, né? Cara, preço de mercado. Pô, é absurdo. Você ganha aqui na Espanha, por exemplo, é 1.100 e 1.200, vamos arredondar. 1.200. Cara, eu moro com a minha esposa aqui. De mercado por mês a gente gasta, sei lá, 250 a 300 euros. Colocando em salário mínimo, né? Mais 375 de aluguel. Só com umas paradas meio assim. Então, qualidade de vida você acaba conseguindo dar para sua família num longo prazo. De início, cara, é muito desconfortável. Eu sou uma pessoa que, cara, eu amo minha família, eu amo meus amigos, gosto muito de estar próximo, só que eu não sou um tipo de pessoa que tá muito ligado, sabe? Eu sou um tipo de pessoa que, tipo, se precisa de mim, eu tô presente. Só que eu não sou de ficar mandando mensagem o tempo inteiro, não sou muito presente também e tal. E aí, pra mim, obviamente, por esse fato, acabou sendo muito tranquilo de tomar a decisão de, tipo, caramba, vou embora, vou morar em outro país. E aí tem alguns outros pontos também, que são coisas muito, assim, muito complicadas de fato, né? São, sei lá, pô, você nasceu no Brasil, você cresceu no Brasil. Toda a sua realidade é no Brasil. Sei lá, questão de, pô, mercado. Inclusive a gente sabe que tá aumentando horrores, né? Infelizmente. Mercado. Aí, pô, eu quero ir no hospital. Eu sei como lidar no hospital. Ah, eu quero, sei lá, arrumar um emprego. Eu sei como lidar pra arrumar um emprego. Assim, você sabe como viver de uma forma confortável. Confortável que eu digo é que você sabe como faz as coisas, né? Se tem um problema para resolver de documento, você sabe onde ir. Se tem um problema de saúde, você sabe onde ir, sacou? Aqui não. Quando você sai do país, meio que você recomeça, dá um reboot na sua vida. Por quê? Tô me sentindo mal. Eu sei que eu tenho que ir no hospital. Só que, por exemplo, aqui na Espanha tem uma parada que chama médico de cabeceira, que é o médico da sua cidade, resumidamente. Então você não vai, se for uma urgência, você vai direto pra urgência. Se não for urgência, você tem que passar pelo seu médico de cabeceira, pra ele te analisar e fazer o encaminhamento pra você. É como se fosse um clínico geral. E aí, cara, você precisa começar a aprender coisinhas assim, sei lá. Pô, eu vou dirigir, eu vou morar num pueblo e eu preciso de carro. Então eu vou, cara, tem todo o processo de como que eu faço para tirar a habilitação. Inclusive até um ponto interessante aqui, se você, aqui na Espanha pelo menos, né? Se você tem a habilitação do Brasil, você consegue fazer a troca e aí você não precisa tirar uma ou outra aqui, tá? E aí depois de uns 4 meses mais ou menos, você recebe a sua habilitação espanhola sem necessariamente ter feito o processo de novo. A única coisa que você faz é um exame psicotécnico, psicotécnico, só para entender como que tá a sua saúde mental e suas coordenações ali, coisa, cara, muito simples mesmo. Arrisco dizer que é até mais fácil do que no Brasil. Beleza, depois disso é só esperar, vai chegar a sua habilitação, né? Obviamente você faz todo o processo ali pela DGT, que aí no caso é como se fosse o Detran daqui, e depois é só esperar, cara, já era, entendeu? Então assim, você reaprende a viver, você começa a viver do zero, você faz um outro processo de vida. No começo é muito desconfortável porque você não sabe nada, você não entende nada, você precisa estar pesquisando como as coisas funcionam o tempo inteiro, né? E aí depois, quando você começa a entender, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Inclusive, esse é o ponto que a maior parte da galera decide voltar pro Brasil pensando em, caramba, é muito difícil, eu não consigo voltar. Ah, eu não consigo, pô. Na Espanha tem o horário de siesta, que vai das 2 até as 5, às 6, e aí fecha tudo, não tem nada aberto. De domingo não abre nada, cara, como que eu vivo assim? Aí você pensa, eu vou voltar pro Brasil porque no Brasil não tem isso, né? Isso eu tô colocando em situações muito bobas, tá? Mas, cara, de forma geral é isso, né? São coisas assim que você precisa reaprender. E você precisa estar disposto a reaprender de fato se você quer ter uma vida no exterior, cara. Porque não é fácil, independente se você é apegado ou não com família, independente se você é apegado ou não com comida ou qualquer outra coisa. Não é fácil, tá? Morar fora, mas não é impossível. Se você tá disposto a ser resiliente, vai na fé, vai dar certo, sacou? Vai dar certo assim, de uma forma geral, né? Pode ser que dê errado também, né? E aí você precisa também estar disposto a lidar com isso.
se tiver que voltar pro Brasil, cara, não vai ser uma derrota pra você. Vai ser uma experiência de vida, um aprendizado de vida novo, que vai ter feito você evoluir um pouquinho mais, sacou? Sei lá, vai ter feito você aprendido boa parte de um novo idioma, como se virar no novo idioma, você evolui pessoalmente, entende? Esses são alguns dos principais pontos aí. Eu gostaria de bater um papinho com vocês, algumas diferenças aí, até para vocês entenderem pontos de vistas diferentes, né? Para poder tomar uma decisão que, cara, é grande, tá? É besteira? Não é. É grande. É real uma parada muito grande, assim, independente do caso, se você é apegado ou não. Porque se você não é apegado na sua família, você não tá nem aí pra sua família e você quer morar fora pra ter mais qualidade de vida, ainda assim você vai ter que estar disposto e resiliente pra reaprender a viver. Ponto, tá? Bom, mas, cara, esse é o papo aqui, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. E deixa um joinha aqui, me diz nos comentários também se vocês curtiram esse tipo de vídeo, que aí eu quero trazer um pouquinho mais, trazendo essas reflexões mais de vida aqui, beleza? Então é isso, e eu te vejo na próxima.